Amados, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Aleluias. Quem achou diz amém. Aleluias. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. Louvado seja Deus. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai, e te pedimos, meu Deus, que venha sobre nós nessa noite de uma forma sobrenatural. Nós sabemos que sem ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo para nós, meu Deus. Quebra os grilhões, quebra as amarras. Envia os teus santos anjos, levando agora cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E fala no mais íntimo de cada coração, meu Deus, porque sem ti, meu Pai, nada somos, nada podemos. Tu és tudo para nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, querido, no seu lugar. Aleluias. Jesus, ele riscou a cédula que nos era contrária. Amém, igreja? O texto de Colossenses 2 nos diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós, que era contra a sua vida, que era contra a minha vida, a nota promissória que o inimigo tinha contra mim e contra você. Jesus diz aqui, a palavra dele nos diz assim: ele atirou do meio de nós. Ele atirou do meio de nós, aquilo que nos era contrário, ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cravou na cruz aquilo que o diabo tinha para nos acusar. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Diz a palavra de Deus. É Cristo que nos justifica. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito. Não andam segundo o curso da carne, mas andam segundo o Espírito. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluias. Você é nascido do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Se crê, levante suas mãos, diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele atirou do meio de nós, cravando na cruz. Não apenas isso, ele despojou os principados. O que é um despojo? Numa guerra, o que eram os despojos? Quando se ia para uma batalha, quando se trazia os despojos, o que era? Eram as conquistas da guerra, que eram trazidas do inimigo. Então, quando Jesus riscou a cédula que nos era contrária, ele também despojou tudo aquilo que estava nas mãos do diabo contra a minha vida e contra a sua vida, meu irmão. Então se prepare para receber de Deus tudo aquilo que o diabo roubou. Aleluias. Ele já despojou, ele não vai despojar. Agora cabe a mim e a você, mediante o quê?
o caminho santo chamado Jesus Cristo, caminho santo chamado Jesus Cristo, conquistar tudo aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais por mim e por você. Toda sorte de bênçãos já estão nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos. Então, quando o texto diz despojando os principados e potestades, ele nos diz que quando ele foi à cruz e ele riscou a cédula que era contrária a mim, era contrária a você, ele não apenas fez isso, mas ele também saqueou o inferno. Ele tomou as chaves da morte, do inferno, das mãos do diabo. Agora o poder está nas mãos de Yeshua HaMashiach. A Bíblia diz assim: me é dado todo o poder nos céus e na terra, aleluias. E ele nos disse, aleluias, louvado seja Deus. Ele disse assim: e eu vos darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que ligardes nos céus, desligardes na terra, será desligado no céu. Você tem noção do que é isso? Por isso que nós não podemos viver, meu irmão, uma vida miserável, porque Ele nos prometeu uma vida abundante. Por isso que você não tem que se submeter ao diabo. Como que você se submete ao diabo? Quando você se torna escravo, capaz dele. Quando ele te aprisiona em um principado. Daí a palavra vem princípios, principados têm a mesma raiz. Quando quebramos princípios que Deus estabeleceu, nós damos legalidade porque os principados ajam contra nós. Mas quando Jesus vai à cruz e nós o recebemos, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Ele despojou os principados e potestades para nos dar uma vida abundante. E tem muito crente vivendo uma vida, com perdão da palavra, desgraçada, fora da graça. É muito diferente do que se tem pregado aí, é só graça. Não estou falando disso, porque tem certos ministérios que falam assim: não, você pode tudo, você pode pecar, já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, é só graça. Deturparam a palavra de Deus, cegaram o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, porque quem é nascido, Romanos capítulo 5 nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Vamos pecar para que a superabundante graça de Deus venha sobre nós? E ele diz: de maneira alguma, porque é impossível aquele que é nascido de Deus continue praticando pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Podemos e pecamos, mas nós não somos escravos do pecado. Cristo nos libertou, amém? Ele libertou você. Você não tem que se submeter ao pecado, você tem que se submeter ao Espírito Santo de Deus, aleluias. Essa é a graça de andarmos de cabeça erguidas, sabendo que se um dia pecarmos, a Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, disse o apóstolo João. Mas se todavia, entretanto, pecardes, vós tendes um advogado, a saber, Jesus Cristo justo, que intercede por vós diante do Pai. Louvado seja Deus. Essa é a graça de saber que estamos vivendo uma vida na presença de Deus, e que se por algum motivo nós deslizarmos, Ele é fiel e justo. Não, o meu filho pecou, mas ele está na minha presença. Levanta-te e anda de cabeça erguida. Não permita que Satanás venha o acusar, ou lhe prender, ou colocar medo no seu coração, angústia, tristeza. Não, porque ele já despojou os principados e conquistou por mim e por você alegria abundante, aleluias, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito, aleluias. Cadê os crentes para dar glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte?
Aleluias. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, havia um mandado executivo contra nós. Que mandado executivo é esse contra nós? Vai lá e toma a alegria dele, porque ele pecou, porque ele quebrou o princípio. Vai lá e toma a prosperidade dele. Por quê? Porque ele roubou, porque ele quebrou o princípio. Está entendendo? Esse é o mandado executivo, que era cédula contrária. Quando você vai numa loja, você compra algo, você não assina uma cédula, dizendo que você se compromete a devolver aquele dinheiro, a pagar aquela cédula ali. Sim ou não? E quando você não faz, o que acontece? Existe uma execução contra mim, contra você, de cobrança. Assim, os princípios, quando nós o quebramos, cédulas, é como se nós dessemos autorização para o inimigo agir em determinadas áreas da nossa vida. Por isso que a humanidade está debaixo de maldição. Mas nós estamos debaixo da bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores. Podemos passar por luta? E passamos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No entanto, querido, nós não podemos de forma alguma tirar os nossos olhos de Jesus e das suas promessas. Pastor, mas o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Fica firme, porque o Senhor não permite nenhuma provação acima das nossas possibilidades, diz a palavra do Senhor. E na vossa luta contra o pecado não destes ainda até o sangue, diz seu escritor aos Hebreus. A nossa luta é contra o pecado, contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Mas olha que tremendo. Ele nos diz aqui, vamos nas entrelinhas da palavra, que nos diz: a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, nos seus atos executivos, de cumpra-se, faça, Jesus diz assim, para tudo. Para tudo. No direito, permita-me aqui fazer um parêntese. Quando existe uma execução em andamento, a gente, como advogado, a gente entra com embargos à execução. E aquela execução, se o juiz acatar, ela é suspensa, ela é suspendida. Está entendendo? Então Jesus diz assim, quando ele despoja, ele diz assim, suspende. Suspende a execução que era contrária contra nós. Lembra da parábola que Jesus contou do bom samaritano? Quem lembra? A parábola do bom samaritano diz o quê? Que passou o sacerdote, passou o levita, e tinha um homem que foi espancado por bandidos, né? Salteadores, e aí ele ficou meio morto pelo caminho. Passou o sacerdote, mas a passos largos ele não foi lá. Passou o levita, a passos largos também ele nem chegou perto. Mas quando veio o bom samaritano, ele pegou, colocou no seu cavalo, colocou na hospedaria, pagou as diárias e disse para o hospedeiro: olha, trata bem dele, e eu vou adiantar um bocado, porque quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu vou pagar. Sabe quem é essa hospedaria? É a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos os hospedeiros. Temos que tratar daqueles que foram machucados pelos salteadores, que é o diabo, Satanás, nesse mundo vil. E Jesus disse: olha, cuida bem. Quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa para pagar, eu vou pagar tudo. Eu já vou te adiantar um bocado. Então, querido, é muito tremendo o que Jesus fez por mim e por você. Ele já pagou o preço.
e vai voltar para nos levar para a sua glória, aleluias. Cabe a nós tratarmos dos feridos, e é isso que nós fazemos aqui. Passou azeite nas suas feridas, não é o que o texto diz? Se não me falha a memória, também passou vinho, azeite. Isso tem um significado muito poderoso e profético, mas eu não vou entrar aqui agora. E então, aquilo que nos era contrário, Jesus riscou a cédula, Ele rasgou, tirou do meio de nós, ou seja, a acusação que nos era contrária, exposta, já não existe mais no meio de nós. Não existe acusação contra os escolhidos do Senhor. Então não aceite o diabo acusar você. Ah, fulano era isso, era aquilo. Era, ficou lá no passado. Ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. Ele bateu o martelo nos seus pregos lá na cruz, e o sangue que foi derramado lá nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluias. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. O que isso significa? Jesus desmascarou o diabo. Ele já não é mais anjo de luz. E publicou, dizendo: ele é o capeta. Ele vai destruir você. Ele quer destruir você porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele expôs publicamente os planos do diabo, para que não houvesse dúvida. Ele é o nosso inimigo, inimigo da igreja, inimigo dos filhos de Deus. Então Jesus expôs publicamente e deles triunfou. Ele está sentado no alto e sublime trono, aleluia. Jesus expôs tudo isso. E diz o texto que Jesus colocou o diabo por escabelo dos seus pés, colocou ele debaixo dos seus pés e dos nossos pés. Então só se submete quem se deixar levar. Então nós temos que vencer o inimigo é na oração, no jejum, não é na força do nosso braço. Porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E, querido, eu queria contar um rápido testemunho do que aconteceu no domingo. Domingo eu não pude estar aqui pregando, porque o Senhor nos deu uma missão. Fui convidado para estar pregando na igreja sobre a festa dos tabernáculos. E assim, eu estou maravilhado com aquilo que Deus fez naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Muitas vidas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E assim, eu saí de lá impactado, né? Porque a unção de Deus foi sobre aquele lugar. Só para você ter ideia, nós estávamos falando sobre o tabernáculo, e o Espírito de Deus começou a ministrar ao meu coração sobre o tabernáculo. Eu vou pregar essa mensagem aqui domingo. E só para abrir um parêntese, teve um momento lá que é o seguinte, que Deus, a Bíblia diz lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali, na verdade, não é habitou no original. A palavra no original grego é tabernaculou entre nós. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós.
Ele se fez tabernáculo. Eu e você somos tabernáculos de Deus. E aí sabe o que acontece? Satanás vem para destruir o tabernáculo de Deus. Tudo que Deus fez, o diabo quer distorcer. Para quê? Para envergonhar o Senhor e para envergonhar a nós. E aí, quando eu estava ministrando sobre isso, veio na minha mente a situação que está aqui nessa avenida Manaim, né? Pertinho de nós aqui. Aí o Espírito de Deus falou assim para mim: o que significa Manaim? O que significa Manaim na Bíblia, irmão? Cadê os crentes que conhecem a Bíblia aí? Manaim é acampamento de anjo. Aí o que o diabo faz? O lugar onde que foi denominado Manaim, acampamento de anjo, se tornou o quê? Morada de gente Cracolândia. Por quê? Porque o diabo pega os que era para ser tabernáculo de Deus e destrói eles. E aquilo ali fica como um memorial de afronta contra Deus. Deus ministrou isso ao meu coração. Mas eu falei assim: em nome de Jesus, nós como igreja temos que decretar que aquele lugar vai ser e se tornar Manaim, para a honra e glória do Senhor. Aquele lugar vai ser Manaim, acampamento de anjo de Deus daquele lugar, meu irmão. E aí a unção caiu sobre a igreja. Na hora que eu fechei a boca, não demorou 2 minutos, entrou uma mulher toda suja, cracada, cheia de droga, suja, e com as mãos para trás, e foi lá na frente, endemoniada, falando assim. Ninguém tinha expulsado, ninguém tinha feito nada, ela só foi lá na frente, se ajoelhou no chão e disse assim: eu não vou sair. E rosnou. Aí eu falei assim: vai não, né? Deixa de gracinha, em nome de Jesus você está amarrado e sem força, e você vai partir agora, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ela caiu para o chão e levantou. Pouco tempo depois, seu semblante já era diferente, as lágrimas pingavam. Escute isso. Só que ela estava sob efeito de drogas. A droga não sai, mas o diabo saiu. E o Espírito de Deus falou assim: foi eu que mandei o anjo levar ela lá dentro da igreja, como um sinal profético de que essa palavra que saiu da sua boca é verdadeira. E toda a igreja começou a ser impactada. Irmãos, eu estou falando assim, existe uma unção poderosa. Só para você ter uma ideia, eu tive que carregar o Daniel depois do culto, ele não estava aguentando levantar. Pai, eu não sei o que está acontecendo comigo, pai. E chorava, ele estava sentindo uma unção poderosa, que ele não tinha tido uma experiência com Deus, que ele teve uma criança de 7 anos. Por que eu estou falando isso, meu irmão? A unção ainda está disponível. Nós não podemos viver à mercê disso. Se você quiser só molhar os pezinhos lá na beira da praia, o problema é seu, mas eu vou mergulhar mais profundo. E eu convido a você a mergulhar mais profundo. No final daquele culto ali, Deus libertou muitas pessoas. Muitas pessoas caíram para o chão afora, libertas do espírito de depressão, de angústia, de tristeza. E foi um grande avivamento. Uma criança de 7 anos teve que sair praticamente carregada. Eu tive que arrastar o Daniel, porque ele não conseguia ficar de pé. Ele ficou de joelho o tempo todo do culto, e as lágrimas, os irmãos lá estavam até preocupados com ele, mas disse: não, deixa quieto, isso é a unção de Deus. Deus está preparando ele também. Sabe, querido, não dá para ficar passivo diante disso, porque Jesus, Ele não quer que a igreja seja passiva diante dessas coisas, omissa diante dessas coisas. E eu saí dali impactado. Olha, os irmãos que me conhecem, eu sou um pastor que nunca fiquei cavando agenda, porque 99% dos pastores fazem isso. Liga para um amigo aqui, me convida para ir na sua igreja. Eu não sou de fazer isso. Se Deus quiser me levar, amém. Se não quiser, eu vou ficar aqui. Mas já tinha muitos anos que eu não recebi um convite para pregar. E eu falei assim: eu vou, porque o Espírito de Deus tocou no meu coração.
E eu conto isso como um testemunho daquilo que Deus fez naquele lugar. Vidas sendo curadas, vidas sendo libertas do poder do diabo. Porque nós, aí, detalhe, teve um momento lá que eu perdi minha voz, irmão. Fiquei sufocado, engasguei. Uma irmã que estava na primeira fileira começou a clamar: sangue de Jesus tem poder. E aí depois do culto ela chegou no meu ouvido: pastor, naquela hora eu vi uma nuvem de gafanhotos como demônios que estavam vindo contra a sua vida por causa da palavra da verdade que estava saindo da sua boca. Mas o Senhor enviou anjos. O Senhor enviou anjos. E você conseguiu, porque a palavra que sai da sua boca é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os crentes para dar glória a Deus? Aleluias. E para finalizar um testemunho, a pastora, a esposa do pastor da igreja, chegou depois do culto aos prantos, com as lágrimas, me abraçou, um abraço assim, sabe aquele abraço e chorava no meu ouvido e dizia assim: pastor, parece até que foi combinado, tudo que o Senhor falou era o que nós estávamos precisando ouvir, sabe, tudo, e as lágrimas rolavam. Aquela jovem foi um sinal profético para a igreja, que nós não podemos de forma alguma, aquilo ali é a Cracolândia, aquilo é, não, aquele lugar é Manaim, acampamento de Deus, acampamento de anjos. E foi muito profético, porque o lugar onde que eu me converti chamava-se na Igreja Batista Manaim. Foi o lugar onde que eu me converti, no acampamento de anjos. Então a gente não pode viver uma vida fria diante de Deus. A gente tem que viver uma vida de unção. E a gente tem que ministrar isso na vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Algo que Deus tem me incomodado. Os nossos filhos podem ser abençoados pelas nossas vidas, mas sim, eles são. Porque a Bíblia diz, que abençoarei os que até terceira e quarta geração amaldiçoarei, mas usarei de misericórdia até 1000 gerações sobre aqueles que me amam. O Senhor abençoa sim a herança, mas Ele quer que nós vivamos uma vida no propósito de Deus, na unção de Deus. E os nossos filhos precisam ter essa experiência com Deus. Por isso que nós não podemos de forma alguma deixar os nossos filhos crescer de qualquer forma. Tem que trazer para a igreja mesmo. Enquanto você tem autoridade, tem que trazer mesmo. E aí eu vejo tantas pessoas que um dia já receberam unção, já foram tocadas, já tiveram experiência e hoje estão afastadas. E simplesmente afastam também os seus filhos da presença de Deus. E depois reclamam do resultado. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que ministrar sobre a vida deles, para que o Espírito Santo possa tocá-los, como assim um dia Ele nos tocou. Eu creio que Deus separa famílias para desempenhar o ministério. Eu venho de uma família sacerdotal. Meu tio foi pastor durante 70 anos. Meu avô foi diácono por 60 e tantos anos. Mas meus pais não eram. Mas Deus se lembrou da promessa. Quando eu tinha mais ou menos a idade do Daniel, meu avô me levava na escola dominical. De vez em quando eu ia para lá na casa dos meus avós, ele pegava a Bíblia e falava assim: vamos lá, bichinho, tem um lanchinho lá, vamos.
Aí eu não gostava de comer igual o Daniel. Não gostava não. Tem, vô? Tem. Me ganhou pela boca. E a palavra foi plantada, a sementinha. Eu adorava passar ano novo com os crentes, irmão, quando era criança. Eu só não aguentava porque eu ficava morrendo de sono, que era meia-noite, que tinha que comer. Aí eu dormi umas 3 vezes no colo do meu avô. Aí quando chegava a comida, aí eu não dormia mais. Foram várias vezes, eu me lembro, a gente reunia na casa do pastor. Era um povo muito simples, mas a comida era farta. E era uma alegria contagiante. Aquilo, com certeza, eu não me lembro o que foi pregado, mas o amor de Deus me pegou naqueles dias. Então, em nome de Jesus, não abra mão disso. Seja tabernáculo de Deus. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé no teu lugar. Quero fazer uma oração neste momento. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Como é bom sentir a tua presença, meu Deus. Como é bom sentir o teu amor, a tua bondade sobre as nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que sem ti perecemos, mas contigo nós passamos no meio de um batalhão. Contigo nós saltamos muralhas. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida. A promessa de Deus, querido, ela não falha. Temos que estar na brecha, temos que viver uma vida dedicada à unção de Deus, à presença de Deus, para que o propósito do Senhor na minha vida se cumpra, e que eu seja uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, para saquear o inferno e povoar os céus, amado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, que Deus abençoe, querido, a sua semente, que Deus abençoe o teu trabalho, e onde você colocar as mãos, que seja abençoado, onde você colocar os pés, que seja poderosamente abençoado, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Receba unção de Deus para conquistar, em nome de Jesus. E a palavra nos garante vitória, porque o Senhor já cravou lá na cruz aquilo que nos era contrário, e o Senhor riscou a cédula que era contrária contra a tua vida. Em nome de Jesus, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, ó Deus, pelos teus filhos que também têm sido bênção nesse ministério, que tem sustentado essa obra financeiramente. Permite, ó Deus, que permite a gente de pregar aqui, de alimentar as pessoas com a tua palavra. Que o Senhor visita eles com graça, com multiplicação, porque a tua palavra nos promete: aquele que dá semente ao que semeia, vos multiplicará a vossa sementeira, a fim de que você seja enriquecido em tudo, diz a palavra do Senhor. Receba essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um restante de semana abençoado, um início de mês, outubro, que seja poderoso, que os últimos 3 meses, esse último trimestre, que aquilo que ainda não se cumpriu, porque nós estamos ainda vivendo o ano do favor de Deus, e o favor de Deus dura a vida inteira. Nós temos muitos testemunhos de bênçãos por causa das palavras proféticas que foram liberadas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça salvadora
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a misericórdia, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe os irmãos, vão em paz.